Então, queridos irmãos, que Jesus nos envolva, né? Essa figura de Jesus sempre estendendo os braços para que possamos buscar os seus conhecimentos, que esses conhecimentos possam refletir em nossa alma para buscarmos uma vida melhor neste mundo de provações. Estamos com o tema espiritualidade e trazendo também aquelas frases ditas por Jesus e por tantos outros irmãos que fortalecem o nosso viver. Já vimos que espiritualidade é a busca dessa força íntima, né, da nossa alma. Hoje a gente vai abordar a espiritualidade dentro dos conflitos da nossa atualidade, do mundo em que vivemos, trazendo também uma frase bastante conhecida e falada por muitos desses irmãos que nos acompanham nesses ensinamentos do Evangelho: os tempos são chegados. Mas o nosso tema é espiritualidade. Eu gostei dessa foto, a gente vê essa foto envolvida o mundo em diferentes situações. São mudanças e conflitos que nós estamos aí mergulhados no planeta Terra, né? O Jorge postou outro dia um videozinho bastante interessante de um médico, tem lá só no final da legenda quem fez o vídeo, né? Ele está de jaleco, vocês devem lembrar, ele postou praticamente em todos os grupos, eu vou postar agora no atendimento espiritual, e esse videozinho traz exatamente isso para a gente, um videozinho curto que fala tudo. O planeta sempre vai passar por mudanças e dentro dessas mudanças teremos conflitos. Esse médico aborda a atmosfera física, que é o nosso conhecimento pessoal, e a atmosfera psíquica, que são aquelas ondas que a gente tanto fala, que nos sintonizamos com as ondas, né? Então ele fala assim: o que a gente espera num planeta, por isso aí um planeta com um solo seco, com muita fumaça, né? Esse fogo aí atrás, essa diversidade. Em que atmosfera física nós estamos envolvidos num planeta onde o aborto por ano passa de 100 milhões de criminosos, de abortos criminosos? Somos, no nosso país, o segundo dos maiores comércios de drogas e armas, para a gente falar que está vivendo no planeta Terra, mas focando aqui no Brasil. A Segunda Guerra Mundial, ele fala que ceifou mais de 75 milhões de vidas. Ele faz um comentário bastante interessante, como muitas dessas guerras, né, dos holocaustos da vida, a pessoa queria modificar as pessoas, né? E as mudanças são nossas. Nós é que criamos o conflito, né? Todos os dias alguma guerra está acontecendo. Ele começa a pontuar dessa forma, nos lembrando em qual psicosfera psíquica um planeta que tem aborto, guerra, comércio de armas e mortes diretas está envolvido. Então, são mudanças planetárias. Inclusive, ele começa o vídeo dizendo que o planeta Terra está como uma mudança na nossa casa. Se você chega na casa de alguém que está mudando, está tudo bagunçado, caixas espalhadas, né? Essa reorganização, mas você está indo para um lugar, né, que você gosta, que você escolheu. Então, existem os conflitos e as mudanças necessárias na vida e para o planeta. E aí a gente cai numa outra situação, né? Como viver neste mundo sem ser deste mundo, sem estar envolvido num aborto, nas drogas, nas guerras. Isto é espiritualidade, né? É a busca de um caminho que me traga um conforto maior dentro de tudo isso. E aí, a minha última palestra sobre espiritualidade e vida, a gente viu lá no livro Vidas Secas, perguntaram ao Espírito Joana de Ângeles qual seria a solução para a nossa existência pessoal e a planetária. E ela disse que é a mais simples possível. A busca da espiritualidade na prática da solidariedade, da compaixão, pois elas representam formas de oração e comunhão com as forças espirituais do bem. Eu gostei desse médico, desse vídeo que o Jorge mandou, porque ele deixa bem claro ali que tudo aquilo acontece, mas quando teve um tsunami, as pessoas se unem, as pessoas têm uma partícula de Deus, elas se unem para ajudar os outros, né? E é nesse trabalho que a gente entra em oração. Então, ele deixa bem claro ali que se não conseguimos ajudar materialmente, a nossa atmosfera
psíquica pode ser mudada diante do trabalho. Então, Joana de Ângeles deu a resposta que bate com o que o médico está colocando, né? Solidariedade é forma de oração, é forma de comunhão com o bem. Então, o que é espiritualidade? É uma prática individual, tem a ver com ter uma sensação de paz e de propósito. Quando você ajuda o outro, quando você faz o bem pelo outro, qual é a sensação que você tem? De muita paz e muita alegria, não é isso? Espiritualidade, então, é buscar um significado para a vida, uma conexão com algo maior que si mesmo. Por que uma conexão com algo maior que si mesmo? Porque nós já estudamos aqui que nós temos a nossa vida dentro de um universo e temos a partícula divina de Deus. Então, nós somos uno, precisamos estar com Deus, porque Deus está em nós. Então, quando ele fala que num tsunami todos se reúnem para ajudar, mesmo num mundo de abortos, de crimes e tudo mais, é porque nós temos como despertar em nós esta espiritualidade de solidariedade, de compaixão, que é a nossa ligação com o plano maior. Então, tudo que o Evangelho traz para a gente é que são tempos desafiadores, mas é de transição para melhor. É como o médico do WhatsApp do Jorge disse: quando mudamos, entramos na casa e está aquela bagunça, tudo em caixa, tal, né? Mas após a mudança, a coisa se organiza. Então, nós, acreditando em reencarnação, acreditando nas nossas muitas vidas, estamos sempre em mudança para melhor. É sempre melhor. O espírito não regride. Ele pode estacionar, mas ele caminha sempre para melhor. Então, de tudo que a gente fala, nossa, um país de guerra, de abortar, mas eu estou em transição para melhor. Vou vibrar por aquele irmão. É o aprendizado dele, é o que ele precisa para dar um salto para melhor. Então, são novos horizontes que o Espiritismo nos desvela através desses ensinamentos. Vamos, então, nos nutrir neles, né, nestes novos horizontes, para agir diante desses conflitos que a atualidade nos traz. Operar nesses conflitos do mundo fortalecidos, pois os tempos são chegados. Veja, se eu já sei que eu só consigo passar por aquele problema confiante, né, e não em desespero, é porque os tempos de renovação são chegados, tá? A construção dessa espiritualidade que a gente está falando este mês, e falaremos por alguns meses aí, em cima dessas frases, que até o Jorge nos trouxe, o eis-me aqui, Senhor, ou os tempos são chegados, né? Muitos serão chamados, poucos os escolhidos, Pai, perdoe-lhes, sabe? Eu trouxe até algumas frases aqui, é a construção da espiritualidade nos apresentando esse caminho de fortalecimento para passarmos por tudo isso, baseados na lei do Cristo. Desculpem, que é o amor. Então, o Jorge trouxe para a gente o eis-me aqui, Senhor, nos dando uma lição sobre resignação e paciência, né? E lembrando, como o médico diz, que nós somos uma partícula de Deus. E nessas mudanças, pessoas boas se envolvem para ajudar. Nesses conflitos, pessoas boas se envolvem sempre para ajudar. Você não pode ajudar de uma forma material, uma vibração positiva ajuda aquele irmão. A nossa oração das 22 horas para a casa do Dr. Bezerra de Menezes mostra muito isso. Então, tem um texto, né, Os Tempos São Chegados, de Allan Kardec, na Revista Espírita de 1866, que ele diz assim, que a humanidade realizou até este dia incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais tinham atingido com relação às ciências, às artes e ao bem-estar material. Resta-lhes ao homem ainda um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o seu bem-estar. É só quando estamos envolvidos nas ações de caridade, fraternidade, solidariedade, assegurando um trabalho nesse planeta, é que vamos ter o nosso bem-estar. Não é mais somente o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens. Lógico que é fundamental, remédios, vacinas, mas é a elevação do sentimento. Eu vou buscar a vacina em prol do meu irmão, né? Para isso, é preciso destruir tudo que poderia superexcitar neles
o egoísmo e o orgulho, né? As disputas desnecessárias. Este é um tema fundamental para a espiritualidade, esse tema que nós estamos trabalhando, né? A necessidade de ser chegado o tempo de você parar, raciocinar, conhecer e trabalhar a sua fé, uma fé raciocinada. Quando nós terminamos o estudo de quinta-feira, eu liguei a televisão e o jornal estava passando essa notícia. Um rapaz saiu do ônibus, ele estava dando uma entrevista e resgatou duas crianças e a mãe dentro de um carro que rodava nesse fluxo de água, né? Até eu procurei a notícia para ver do que se tratava, que eu só peguei uma parte, olha lá, homem salva a mulher e duas bebês de serem arrastadas em enchente. E ele disse assim, agora raciocinando, eu nem sei porque eu fiz aquilo. Eu fui tomado de uma vontade de tirar aquelas crianças dali com aquela mãe gritando socorro. Mas agora eu estou vendo o risco que eu corri, eu coloquei a minha vida em risco. Essa partezinha da fala dele nos leva a mostrar exatamente o que o médico falou no WhatsApp do Jorge, a mensagem que o Jorge mandou. Nós temos uma partícula de Deus em nós. Nós somos bons. Nós queremos ajudar. Estamos sempre dispostos a enfrentar tudo pelo outro. E por que não treinamos isso nas nossas minúsculas ações? No bom dia que eu deixo de dar por estar com raiva de alguém, na ação que eu não faço porque o meu chefe é muito ruim comigo. Por quê? Eu tiro esse tempo para pensar no mal, se o meu instinto é fazer o bem. Muito interessante, né? Isso é espiritualidade. Ela está dentro de nós, basta uma faísca para desabrochar. O menino disse: eu não sei como eu fiz aquilo, hoje eu vejo que eu corri risco. A gente não sabe como fazer aquilo. Nós temos que procurar os caminhos. E muitos são os recados do plano espiritual, mesmo nos sentindo sensíveis frente a esses conflitos da atualidade, meu Deus, uma guerra, meu Deus, quanto aborto, nós somos sensíveis e queremos ajudar. Mas, às vezes, a gente amanhece com aquela notícia ruim, que vai faltar tal coisa, e aí a gente já pensa no futuro, nos desesperamos, nos sentimos despedaçados com algumas situações. Se tivéssemos um insight rápido, já poderíamos treinar a nossa espiritualidade indo até Jesus, quem não tem uma imagem de Jesus, do Evangelho, lendo uma parte do Evangelho, vibrando muito amor, pedindo força para passar por aquilo. Isso é o despertar. E não ficar o dia inteiro se remoendo os pedaços, porque tudo passa e os tempos de renovação são chegados. Então, nós colocamos algumas frases que nós vamos estudar. Eis-me aqui, Senhor, ergue-te, anda, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Esse tema nosso, como viver no mundo sem ser do mundo. Como que eu vivo, Marta, com tanta notícia ruim? Bem, basta você não dar ouvido às notícias ruins. Você buscar o fortalecimento em Jesus. O Evangelho tem muitas notícias boas para fortalecer a nossa espiritualidade. Eu e o Pai só nos une, Ele está em mim, eu estou nele, o amor cobre uma multidão de pecados. E lá no textinho inicial que eu comecei, tem um parágrafo muito interessante. Mas se após o Cristo, né, ele veio aqui e desenhou a lição para a gente, no Consolador, os seres humanos, por não compreenderem as palavras sublimes do divino Nazareno e de seus enviados, essas são muitas de Cristo, mas também são de Paulo e outros irmãos, transformariam a figura do Criador em outra coisa, distanciando-nos dele. Caberia dizer que arcaremos também com os resultados de tamanho sacrilégio cometido agora, não mais contra ele, e sim contra nós mesmos. Então, não ajudar o próximo, né? Não fazer a nossa parte, são situações que não são só feitas contra o evangelho, as lições que Jesus deixou. Acabam sendo feitas contra nós mesmos. Essa de nos sentirmos despedaçados frente ao espelho nos adoece, sendo que se estivéssemos olhando no espelho do evangelho, estaríamos mais tranquilos, sabendo que o tema espiritualidade tem a ver com a qualidade da nossa vida. Tem a ver com são chegados os tempos de renovar. Tem a ver com parar de pensar só no homem físico e buscar este homem espiritual. E aí eu trouxe hoje uma história, né?
a gente sempre traz uma historinha para fazer a nossa ponte com o texto escolhido, o festim de Baltazar, né? O festim de Baltazar é aquela história, é aquele fato narrado pelo profeta Daniel, no quinto livro dele, evento esse que passou, né, para a nossa historiografia do povo hebreu devido ao acontecimento inédito numa festa, que só hoje, né, com o espiritismo, ela foi melhor interpretada. É claro que já falavam em espíritos e mensagens naquela época, mas a gente sabe o nome disso, é isso que o texto quer dizer. Então é o seguinte, o Baltazar era neto, né, lá na escritura diz que descendente, filho, neto, de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um império maravilhoso, né, tá lá, o povo hebreu, um império maravilhoso, mas a arrogância dele levou ele a tomar as coisas dos outros, inclusive fala aí das taças de ouro, né, que ele possuía. E Baltazar, dando festim, mandou tirar essas taças que eram herança de família. E eis que durante a festa uma mão aparece e escreve 3 palavras no ar. Eu até coloquei aqui o nome do efeito que Allan Kardec nos diz que é uma pneumatografia, tá? Allan Kardec já explica isso. Então, apareceram 3 palavras no ar. E aí, no meio da história narrada, ele fala assim: o único Deus, o Altíssimo, concedeu ao avô do Baltazar, Nabucodonosor, e a todo o seu reino grandeza e glória. E as nações tremeram aos pés de Nabucodonosor, né? Porque ele era um homem de Deus. Quando o coração dele se exaltou e o seu espírito se endureceu até a arrogância, quando ele ficou rico e o orgulho subiu à cabeça dele, ele foi deposto do trono real e, uma vez expulso do convívio humano, tornou-se igual aos animais, passando a conviver com eles até que voltasse a reconhecer o Deus do Altíssimo, né? Um Deus só e não aquele monte de Deus que eles exaltavam. Aí, Daniel falando para Baltazar. Baltazar viu aquelas mãos, chamou muita gente para falar, e só Daniel foi lá para. Inclusive, a história de Daniel é muito bonita, né? Ele decifrava sonhos, né? Ele é um cristão, preso ali por esse povo, identificava todos os sonhos. Nabucodonosor gostava muito dele, coloquei até um pouquinho da história mais à frente. Aí ele fala assim: que o vô dele se perdeu na arrogância, mas tu, Baltazar, não humilhaste o teu coração perante o Altíssimo, quer dizer, não foi humilde perante Deus. Embora tenha sido conhecedor de tudo o que aconteceu com seu avô, e por ter mandado buscar as taças do templo sagrado, ostentando, né? Usando-a, entoaste louvores aos inúmeros deuses pagãos. Foi por ele, por Deus, enviada a mão que enviaste, traçando 3 inscrições que pode ser interpretada assim. Então, estava assim, uma mão escrevendo na parede, né? Mene, mene. Então, mene significa seus dias foram contados e vão terminar. Tekel, Tessel, tu fostes pesado na balança e julgado deficiente. O farsim ou o parsim, teu reino será dividido e entregue aos inimigos. Então, o que essas 3 palavras queriam dizer? Os tempos são chegados. Então, os dias dele foram contados e vão terminar. Ele foi pesado e julgado como deficiente perante tudo que Deus proporcionou, e o reino dele vai ser entregue aos inimigos. Imagina receber uma notícia dessa, não é verdade, gente? O texto, ele está perfeitamente dentro das leis naturais, né? A gente vê aí lei de causa e efeito, né? Tudo isso. Hoje, muito bem explicado pelo Espiritismo. Fala muito do que o homem material faz, né? Nabucodonosor tinha ali representado pelo próprio Daniel os sonhos. Daniel é aquele que, uma vez com inveja deles, outros decifradores de sonhos falaram para o rei Nabucodonosor que ele vão fazer um teste com ele, para que todos só rezassem pelo rei. E pegaram, se pegasse alguém rezando para outro Deus, ele seria castigado. E eles pegaram Daniel fazendo uma prece para Deus, porque ele era cristão, estava ali preso e submetido àquilo, aceitando isso. E colocaram ele dentro da jaula dos leões, da cova dos leões. E ele foi um dos únicos que acordou junto com os leões e não foi decepado. O que Nabucodonosor amou, porque ele era um dos preferidos dele, interpretava muito bem os sonhos. Mas voltando à história, essas 3 palavras
nos atingem até hoje. Os tempos são chegados. Emmanuel, inclusive, utiliza para falar da nossa realidade nos tempos modernos, quando aborda esse nosso tema do mês, a espiritualidade. Significa o quê? Os chegados, né? São chegados os tempos. Nos preocupamos com um reino grandioso, mas sem valor substancial com relação à espiritualidade. Um reino vazio dentro dos valores divinos. Não é assim que a gente vê hoje em dia a nossa luta diante de um mundo de desafios? Muitas vezes a gente cuida muito do lado do corpo e esquece um pouquinho da alma. Então, a escrita da mão era um fenômeno de natureza material para explicar que a espiritualidade ali se fazia ausente. Os excessos, a luxúria, o materialismo, os reis que vêm e que passam. Ele tinha visto aquilo no avô, né? Coroas triunfantes, porque tudo na matéria passa, até as coroas triunfantes. Só vai perdurar o reinado de Deus, o reinado do amor, que é a compreensão do que a gente tanto busca aqui quando falamos de espiritualidade, que Joana de Ângeles já dá o recado perfeito. Prática da solidariedade e da compaixão, pois elas representam formas de oração e comunhão com as forças espirituais do bem. Então, olha que interessante a gente pensar em espiritualidade enquanto trabalho, né, de busca espiritual. Lembrei de uma passagenzinha que já nós começamos aqui no livro há 2000 anos, quando as bordas do rio Tiberíades ali, Públio Lentulus vai buscar Jesus e pedir a cura da filhinha, né, Flávia. E eles se falam, e Jesus fala que ela será curada pela mãe, né? E não por ele, que é egoísta e tudo mais. E enquanto Jesus fala, tem um relato lá no livro, Jesus falando com ele humildemente e ele envolvido em pensamentos de poder do império. Porque quando Jesus fala que o reino dos céus não é daquele mundo, ele pensando como seria, né? Já que ele era rei, ele pensando ali no império. E Jesus, adivinhando o pensamento dele, diz assim para ele: toda essa grandeza um dia será um punhado de cinzas. Isso não vale para a gente também? Não é um texto que está dentro das leis naturais, bem explicadinha pelo Espiritismo? Então, na história de Baltazar, nem muitos dias se passaram e ele perdeu todo o império dele para os povos inimigos. Tudo passa nessa vida. Os tempos são chegados. Só existe uma força, o reinado de Deus. Então, esses fenômenos mediúnicos avisando a importância de nos fortalecermos, o foco nessa busca central que é a espiritualidade. Mas por que essa história, né? A gente sempre conta uma historinha. Porque ela foi base de ponte de subsídios para o texto que eu escolhi. Emmanuel tem 2 textos anunciando renovação, muito interessante no próprio livro que Chico fez com ele, com o nome dele, né? Ele vai falar de que são chegados os tempos de renovação. E é interessante que o livro mostra assim, que a renovação, ela vem de lá para cá. Então, ela vem lá do Evangelho para nós. Nós somos chamados a operar e a contribuir com o Evangelho. Não é de nós para o Evangelho, é do Evangelho. O processo será conosco ou apesar de nós, que foi o que aconteceu com Nabucodonosor, com o neto dele, Baltazar, né? Não dependia só dele ser rei e mandar. Com ele ou sem ele, tudo passa. Felizes os que estão buscando despertar a sua espiritualidade. E o livro dos Espíritos nos lembra bem. Um século no nosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Ou seja, faça agora, melhor agora, modifique agora, seja mais humilde agora, a hora é agora. Então, os avisos, como eu li vários lá, são muito importantes, né? Por exemplo, são chegados os tempos. Chegados aquele tempo de Baltazar, chegou o tempo de Jesus, chegou o tempo do Consolador. Emmanuel nos traz agora no livro aí, o tema do livro, né? Que essas edificações materiais e até a ciência são grandes avanços. E nós vamos ter sempre esses irmãos inteligentes a nos orientar. Ilusões dos tempos modernos e conflitos atuais. A matéria nos traz muitas ilusões. Homens repetem a postura dos corações que estavam no festim de Baltazar. Querem uma vida em festa, regada de taças de ouro, esquecendo que nós somos corpo
e espírito, né? Alma e espírito. Então, essas ilusões levam a esses conflitos que nós estamos apontando no planeta Terra, né? Porque o homem está muito atento às sensações, aos prazeres e o gozo, e desatentos à responsabilidade e ao chamamento divino para construir a sua espiritualidade. Então, Emmanuel compara nos dois textos o nosso dia de hoje com o grande festim, porque ele diz que nós estamos iludidos. E ele chega a falar assim no texto: mais uma vez, no grande banquete dos povos ilustres desta atualidade, a espiritualidade, relembrando-nos daquelas 3 fatídicas mãos, a nos trazer a força misteriosa, gravando novamente no mundo as 3 palavras: são chegados os tempos da sua renovação, da fortalecimento da construção da espiritualidade em você, dessa fé raciocinada, do plantio, não da riqueza, né? Do cuidado da natureza. Porque essa vida materialista, de prazeres imediatistas, a humanidade mergulha realmente nesse banquete. E agora, a mãozinha não veio lá para escrever, porque já surgiram mesas girantes a se moverem. Hoje nós temos espíritos enviando mensagens constantes. Essas que nós lemos aqui no nosso grupo, que Emmanuel manda, são mensagens constantes para toda nós. A vida não consiste na anestesia dos sentidos, em ficar ao redor de uma mesa, bebendo, comendo. Isso são prazeres dos sentidos. E o espírito, o que ele precisa? Graças a Deus, o espiritismo veio aí com o surgimento de um consolador, né? Que nos consola, que nos traz a lição. E a pergunta 793 fala assim: por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? E a resposta dos espíritos: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Olha quantos avisos, né? Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções? Por que vos alojais e vestis melhor do que os selvagens? Você acha que está melhor? Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que as desonra e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Até esse momento, não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização. Então, nessa volúpia dos nossos prazeres, passando por cima da moral, a vida, ela não vai se resumir só na matéria. Nós temos os dois lados da moedinha, que não é a de ouro que está aí, né? O lado de baixo, a de ouro, tão necessária para a nossa vida material, mas o plantar para crescer, os bons frutos que nós damos com o nosso trabalho tem a ver muito com a parte moral, tá? Então, ele falou lá no fim, né, que a caridade é para os povos verdadeiramente civilizados. Hoje, vacina, né, ou cirurgias, hospitais, medicina avançada, não é do povo verdadeiramente civilizado. Verdadeiramente civilizado, o homem se torna quando cuida de desenvolver a sua espiritualidade. Sabe que precisa do dinheiro para viver, mas sabe que precisa da paz, né? Do trabalho, de fazer o bem. Então, a meta não vem desses brilhos exteriores, das taças do Baltazar. Muito avançamos, parabéns, não dá para não dar parabéns, muito avançamos, né? O homem já foi à Lua, temos satélites lá, a internet nos liga ao mundo, mas nós somos um grão de areia neste universo, onde há muitas moradas na casa do nosso Pai. Avançamos muito em um aspecto, então, e no aspecto moral nós ainda temos muito a avançar. Novamente, o alerta do festim de Baltazar, que nos alerta sobre a nossa origem, sobre a natureza de estarmos aqui e sobre a destinação de nós mesmos, né? Aí voltamos a Leon Denis. Interessante a nossa origem, de onde viemos, para onde vamos e por que existimos. Então, da onde a gente veio, espírito, a natureza evoluir, destinação voltar à pátria do Pai. O que eu estou fazendo para voltar à pátria do Pai. No livro Luz na Escola, tem uma mensagem de Emmanuel, que é a que eu escolhi,
que chama nos tempos tormentosos. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre como fortalecer a minha espiritualidade diante desse movimento. E nós colocamos lá conflitos da atualidade. Os conflitos começam por conta das relações e do homem mesmo, né? A figura aí, eu estou certo, eu estou certo. Então, são os conflitos da criatura que geram os conflitos do nosso planeta, né? Conflitos de uma criatura barrado com o conflito da outra criatura. E esse conflito vai nos roubar a paz. Na casa, entre os familiares, quando eu não reconheço que eu posso ceder em alguns momentos da discussão. Na nação, quando um quer a guerra mais que a outra, nós estamos vivendo isso agora, basta ouvir os jornais. Na própria humanidade, quando a gente institui a desigualdade, quando a gente discrimina, quando a gente faz bullying, quando a gente está no ônibus e fala, não vou descer porque se a correnteza levar, o problema não é meu. Se eu tenho a partícula divina, eu posso até pensar essas 3 situações que eu falei, mas acende a minha luzinha que eu estou errado, que eu não devo fazer isso. Conflitos. Ai, mas como aumentou, né, Marta? Aborto, guerra, como ele falou, aumentaram. Não aumentaram, vieram à tona. Estamos mais ligados, temos um meio de comunicação que voa mais rápido entre nós. Os conflitos sempre existiram. É o que quando eu escuto falar assim, nossa, nunca se viu tanto autista, né, como se tem hoje. Não. Estudos mostram que eles estavam trancados em casa porque a sociedade não tinha essas leis que hoje garantem todos os direitos. Por quê? Porque o homem evoluiu muito a nível de inteligência, mas não evoluiu a nível moral. A solidariedade para com essa pessoa ainda não tem. Tem o bullying, né? Dentre outras tantas situações. Então, o homem físico, desenvolvimento de todas essas áreas humanas, ele está cercado de tantas riquezas e as voltas com esses conflitos de ontem. Guerra, fome, agressividade, falta de fraternidade, tudo decorrência do egoísmo. Então, ele está às voltas com todas essas situações e os conflitos aparecem por ele mesmo, conflito de uma criatura com a outra criatura. E isso é um drama, são os dramas do homem espiritual, que vivendo como no festim, cercados de riqueza, infelizmente, mendigos de amor e de paz. Ah, se ele soubesse que essa centelha divina desperta, ele viveria muito melhor, sem comparar o vizinho, o primo, o sobrinho, discriminar a criança, virar as costas para quem está precisando de um consolo para não fazer um aborto, não tirar a vida. Nossa, convivia comigo, eu nunca percebi. Aí a pessoa tira a vida e fala, nossa, bem que eu percebia que ela estava chorando no banheiro, que ela estava... Já repararam nessa situação? A palavra amiga. Então, o texto começa assim, ele falando, Nababo, quer dizer, homem de riqueza, rei, vivendo nas extravagâncias bizarras de seu castelo de riquezas transitórias, esse homem, porém, padece a fome esmagadora da paz, a sede dolorosa do amor. Apesar de todas as teorias da salvação que o mundo engendrou, subvertendo, porém, a genuína lição daquele Cordeiro de Deus que ensinou às criaturas o verdadeiro caminho. Então, nós estamos mergulhados nos conflitos da atualidade, causadores, muitas vezes, de alguns desses conflitos da atualidade, Nababo como os reis, esquecendo o que Jesus nos ensinou há 2024 anos. Então, a espiritualidade, como começou lá na frente com Joana de Ângeles, ela é a nossa mudança íntima, a nossa mudança para o bem. Se eu não tenho certeza do que eu vou falar, água na minha boca, né? Cercados de riquezas da natureza, quando eu olho um cacho de uva, como essa foto, eu falo, meu Deus, olha como Deus foi perfeito, no detalhe das folhas, no sabor. Nós estamos cercados de riquezas naturais, que nem comportava por aí um pé de uva, comportava por alguma coisa que se dá no mato sozinha. Quando a gente vai brincar assim no mato, a gente não vê aquelas amoras lindas, vermelhas, que não foram plantadas, cercados de riqueza, presos e mendigos de lucidez e segurança espiritual. Então, falar de espiritualidade é falar de mudança íntima, é acreditar que Deus pôs no mundo esse cacho de uva com toda a beleza dele e que nós também fomos colocados no mundo com toda a nossa beleza. Nos esquecemos da essência do Cristo,
o valor da humildade, da empatia, do amor. Aí falam assim: ah, mas o reino de Deus está próximo. Como próximo? Como próximo? O reino de Deus, como Jesus falou, requer tudo isso que eu falei em cima: humildade, empatia, amor. Se não tem nada de próximo em nós, cadê aquela prece que equilibra as nossas emoções? Cadê o amor ao próximo que acabamos de falar? Cadê a construção do nosso tema espiritualidade na busca de um trabalho interno, né? Tudo relegado a segundo plano. E as pessoas falam: deixa, quando Jesus voltar, ou deixa, o reino de Deus está próximo. Se nós mesmos nos distanciamos dessa mudança íntima por ser mais fácil, né? Então a pergunta é: estamos bebendo a água do poço do Cristo? Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Falar de Jesus, a gente fala, está na boca de todo mundo. Mas e os ensinamentos dele? E o texto continua: desse lamentável esquecimento de Jesus, desse ouvido criminoso de suas almas, quer dizer, desse esquecimento criminoso das suas almas, derivou-se o quadro angustiante da atualidade do mundo. Foi justamente pelo nosso egoísmo, as guerras, por não estendermos a mão ao próximo, os abortos, as drogas, a criminalidade. Então, é o esquecimento de tudo que Jesus deixou. Nós dizemos assim: mas Jesus é tão lembrado. Qual tem sido a nossa busca íntima com Jesus? Uma busca formal, na igreja todo domingo, para tomar a hóstia, para nos confessar. Na emoção, sem o devido valor de quando eu falo: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu coloco só na boca, assim como eu só vou na igreja? Então, no livro dos Espíritos, São Vicente de Paulo, lá no capítulo 13, item 12, ele nos diz assim: vossos males provém do abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lê depois estas páginas ardentes sobre a abnegação de Jesus e meditai-as. Nós nos afastamos, nós esquecemos do nosso querido Evangelho. É a leitura dele, é o Evangelho no lar, são esses estudos que nos fortalecem espiritualmente. Espiritualidade é a busca de Jesus na nossa maneira de viver, fazendo da nossa vida a vida do Mestre. Paulo diz assim: revestimos-nos de Cristo, de modo que a vida de quem convive conosco pode ter um traço de indulgência, de esperança e de fraternidade. Quem vive conosco possa ter um traço de Jesus em nós. Isto é a busca de Jesus, busca da espiritualidade. Aí está lá. Quando uma centésima, Emmanuel diz assim: quando uma centésima parte do cristianismo de nossos lábios, uma centésima parte, tá? Conseguir expressar-se em nossos atos de cada dia, a terra será plenamente libertada de todo mal. Esse meu trabalho no amor, na fraternidade, na humildade, estar perto do outro com empatia, quando uma centésima, um pedacinho de 100 fizer parte, tá? Todos os nossos males decorrem de deixarmos em segundo plano o evangelho nas nossas vidas. Isso é a falta do tema de hoje, que é a espiritualidade. No nosso compromisso iluminativo, que nós já trabalhamos aquele livro de Dr. Bezerra, quando nós fizemos o nosso compromisso iluminativo, Cristo estava em primeiro lugar. Mandei até um pedacinho de um filme para o Jorge, que um espírito no nosso lar, eu acho, falando: olha, você vai voltar para a Terra. Não faça um mal para o outro, não faça assim, não faça assim. E no meio desse não faça assim, com certeza ele falou: coloque Cristo na sua vida. Cristo, modelo e guia, que é o nosso tema do mês de março. Mas nós esquecemos. Como na história de Jesus dentro do barco, né? Que ele dorme lá, lembra que ele estava dentro do barco, ele dorme ali na proa, e a gente nem entende essa passagem do Mar da Galileia. A travessia nesse barco aí é a nossa encarnação. Jesus adormece no fundo do barco, porque nós vamos relegando Jesus, e esquecemos dele em frente ao nosso festim de Baltazar. Por que ele dorme na travessia? A gente sabe que Jesus não dorme de jeito nenhum. É um símbolo de todos que esqueceram do mestre na correria do dia a dia.
Até o Pai Nosso, quando eu deito, eu falo, será que eu rezei o Pai Nosso? Que conversa foi essa que você teve com o Cristo? Como lembrar dele ao longo do dia? Como a espiritualidade vai te ajudar? Se você está envolvido numa energia de mudança, como falou no WhatsApp lá do Jorge, da bagunça das caixas, e não pensando na casa organizada logo em seguida, né? A tempestade aí da história são as aflições, esses conflitos. Então, é preciso acordar com Jesus, por Jesus. Ele é o nosso modelo e guia, para que esses tempos tormentosos não nos levem a naufragar outra vez. Nós temos hoje um farol maravilhoso, que é o farol do Evangelho. Então, quando ele coloca lá que Jesus dormiu na proa, Jesus não dorme em momento nenhum. Quem adormece somos nós ao longo da travessia. O Evangelho é matéria-prima para a gente, é a apostila de estudo, é o roteiro ali. Você vai para o terceiro ano, você ganha um livro para vencer aquele conteúdo. Você vai para o quarto ano, você ganha um livro. O Evangelho é esse tipo de matéria-prima que está na nossa vida. São chegados os tempos de usar o Evangelho para a nossa mudança pessoal. Felizes os que estão atentos para não se perder na travessia, né? E eu lembrei que nesse livro aqui, Entre Irmãos de Outras Terras, eu fui no sebo outro dia, pegar uns livros do meu irmão que eu gosto, e peguei uns livrinhos assim. E esse aqui, ele fala, é muito interessante, porque eu gostei, porque Chico foi para a França, para fora, e lá alguns espíritos passaram umas histórias. E no capítulo 22, então é Entre Irmãos de Outras Terras, bem legal. São histórias. Tem um trecho de uma conversa do irmão X, né? Então tá lá. A propósito da divulgação da doutrina, disse-lhe ainda agora Samuel de Cirene, velho amigo da cultura israelita, eles estão em Israel. Recordarei esse singelo acontecimento que os séculos apagaram, e contou. Aí ele conta que certa feita, não sei porque que apareceu o ex aqui, certa feita, nos primeiros tempos do cristianismo, a peste demorava grande distensão da Capadócia e da Galácia, reduzindo industriosas populações ao desespero. Depois da doença fulminativa, veio a fome, e com a fome surgiram tristeza, penúria, aflição e abandono. O que eles fizeram? Eles reuniram tudo que eles tinham para ajudar aqueles irmãos, e 6 caravelas lá de um porto partiram repletas de comida. A viagem começou, todo mundo feliz, cantando, porque ia ajudar aos próximos, já combinados com o país que eles aguardariam eles, né? Eis que uma desorganização, noite e escuridão, a frota beneficente foi arrojada a um maciço penhasco. As pessoas daquele país esqueceram de acender os faróis. E eles, não calculando o período da rota, num período de noite, não enxergando nada, as caravelas se despedaçaram no morro. Por esquecimento dos responsáveis, os faróis da ilha jaziam apagados e valiosa carga se perdeu. Então, veja. Nós temos boa vontade, não temos? É uma historinha que leva a gente a pensar assim, né? Nossa, mas aí foi culpa de quem? Culpa de quem? Não, essa historinha a espiritualidade nos traz para a gente pensar um pouco assim. Não, mas eu até faço muita coisa pelo próximo. Eu até faço muita coisa. É o próximo que não me responde. Então, já está errado. O Evangelho mostra para a gente o contrário, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Então, este antigo incidente, meus amigos, ilustra a necessidade de divulgação criteriosa do Espiritismo em todas as direções. Quando eu digo, eu fiz a minha parte, mas não dá mais, porque o outro tal, eu não estou divulgando muito bem o Espiritismo. Espiritismo é aquela coisa que eu uno a todos para fazer a nossa parte, e se não der certo, vamos tentar de novo. Então, indiscutivelmente, todos precisamos da bondade que auxilia o corpo e lhe sana as mazelas, mas não nos é lícito esquecer, sem prejuízo grave, as exigências do espírito. A observação de uns amigos experientes que nos seguem a viagem na conversação dessa noite. Registro-a desse cantilhão através do lápis, porque se ainda hoje líamos enternecidamente aqui, né, o nosso inolvidável aviso de Kardec, ele vai acrescentar. Kardec diz que fora da caridade não há salvação. E aí esse espírito diz, será justo acrescentar, com todo respeito à memória do codificador, que fora da luz
não existe o caminho. Então, em Paris, na França, esse espírito traz essa mensagem muito interessante para nos dizer assim, que é necessário existir a luz. Sem essa luz, esse rumo, nós vamos acabar nos perdendo. Não é a história que os navios se despedaçaram, né? Nossa, que tristeza, né? Eles estavam. Não, a história aí diz o seguinte: nós precisamos da luz, nós precisamos do farol. Jesus é o farol e nós precisamos desta luz, né? Em meio à grande tormenta, Jesus é o farol. Seu doce amor me orienta e me ilumina como um sol. Então, na hora que eu li a historinha, eu já fui pensando no lado assim, poxa, mas como pode? Era uma boa ação, né? Ele está dizendo aí que falta luz no outro coração, que é importante ele receber todo o apoio do corpo, homem, material, mas o homem espiritual muitas vezes não está preparado para receber todo esse acolhimento. Sem a luz do evangelho, nós vamos nos chocar com os conflitos da atualidade. É exatamente isso. Vem ao nosso encontro sem esnal, cheia de paz, paciência, amor e carinho, mas não encontram um farol em nós e naufragam, porque nós não temos a luz. Exatamente isso. Importante acender a luz do Espiritismo nesses tempos tormentosos, para que não nos falte norte frente aos desesperos e aos conflitos. Importante sermos farol, orientando as nossas e outras vidas. Quem esquece de acender a luz, que é a espiritualidade, compromete a própria existência e de outros que estão ao seu redor, porque ajudamos muito os nossos familiares. Luz é essa espiritualidade, essa força para nós diante dos conflitos. Espiritualidade em tempos tormentosos nos traz à tona a nossa luz, esse recurso do Evangelho projetando-se na luz do Cristo para esses tempos que não serão mais tormentosos, serão luminosos. Aí o Jorge falou muito bem a semana passada, Pai Deus, Filho Jesus, Espírito Santo, desenvolvimento da nossa espiritualidade, aceitando essas frases, aceitando o aviso desses irmãos, estando em conexão e sintonia com Jesus e com todos os irmãos, todas as equipes espirituais que nos apoiam. Isso é o Espírito Santo em nós. Tempos tormentosos, muitos exemplos, né? E aí o texto fala assim: é nesta hora, não nos cansemos de repetir que o Espiritismo vem desempenhar o papel de consolador prometido, restaurando os valores da fé na sua grandeza divina e imponente. Sobre a paisagem melancólica do mundo atormentado, ele é a voz que fala novamente daquele fermento divino e eterno. Lembram lá das 3 revelações? As 3 massas de fermento que a mulher colocou no pão? Primeiro veio Moisés e nos falou sobre justiça, depois veio Jesus e nos falou de amor, aí veio o Consolador e nos mostrou a verdade. Então a gente já sabe que justiça, amor e verdade é o nosso caminho, não é verdade? Espiritualidade é a luz do Evangelho, a fermentação através do conhecimento e o nosso crescimento individual para a nossa evolução. Então, diante dos conflitos da atualidade, como disse o médico lá do WhatsApp do Jorge, nós temos uma atmosfera física e uma atmosfera psíquica. A atmosfera física vai estar com os abortos, as guerras, os tráficos, né? São todos os nossos conflitos aí da atualidade. Guerras, terremotos, como nós vimos aqui no Brasil, alagamento, são chegados os tempos de renovação da nossa atmosfera psíquica. A física está aí. Que energia tudo isso nos traz? Psiquicamente, devemos ajudar, né? Temos campanhas maravilhosas, somos partículas de Deus. Com recursos materiais, se possível, nós podemos ajudar. Porém, sempre com pensamentos positivos e vibrações. Pois com nossa fé raciocinada, já sabemos que tempos de renovação são chegados e somente a nossa atmosfera psíquica estruturada nos auxiliará a atravessar de uma maneira melhor estes conflitos. Quando eu vi as mães se afogando, eu já parei para rezar e fortaleci aquele irmão que teve vontade de ir até a mãe. Essa nossa força muda tudo, é o nosso farol, é a nossa luz. Então, esses eventos, esses conflitos, fazem parte dessa renovação. Os tempos de renovação são chegados. Vibremos!
Momentos difíceis, mas temporários. A mudança é íntima, é a busca da espiritualidade, como nós tantos falamos. E aí voltamos a Gandhi, esse grande pensador, que diz: se o único homem atingir a plenitude do amor, neutralizará o ódio de milhões. Vamos acender o nosso farol chamado espiritualidade, para que o nosso amorzinho neutralize milhões. E terminando, o Espiritismo, em sua essência, é o cristianismo redivivo. A palavra e a promessa do Cristo vividas nos homens e pelos homens. Enquanto as inquietações religiosas e políticas dos séculos formam a cada dia novas correntes de pensamentos e novas teorias sociais de consequências imprevisíveis para a existência organizada dos povos terrestres, guerras, brigas, inquietações, né? Os discípulos humildes de Jesus, nós, trabalham com devotamento e amor para a edificação do homem espiritual, para que este dignifique, se eleve, se redima, se ilumine e salve o evangelho, socorrendo este homem físico que nós lemos aí em cima, né? Muita prece, muita fraternidade. E aí o Espírito finaliza dizendo assim: desejando-vos, pois, muita paz, essa paz desconhecida do mundo, e que constitui o tesouro do Espírito que se uniu à verdade real na redenção, rogo a Jesus que nos faça dignos do bom trabalho, sobre as bênçãos do seu amor e sobre a providência misericordiosa de Deus. Ele está sempre do nosso lado. É só pedir orientação que ele está ali abraçadinho conosco. E que assim seja, meus irmãos, graças a Deus. Lembrando que a gente está na busca do tema espiritualidade, a fim de acender o nosso farol, que não apagou, mas às vezes está lá, né? Precisando trocar a lâmpada. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.